Olá, quinto ano! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Vamos abrir a nossa apostila em Ciências na página 22. Qual será o nosso tema de hoje, hein? Nós estamos estudando os astros, o que podemos ver no céu. O que eu posso ver no céu? Na atualidade, o céu é estudado por cientistas por meio de telescópios de alta tecnologia, mas nem sempre foi assim. Desde o início da humanidade, as pessoas observam o céu a olho nu. O que é olho nu? Sem nenhum aparelho, sem lupa, sem luneta, sem nada, sem telescópio, sem nada. Olho nu, com muita curiosidade, relacionando fenômenos naturais e acontecimentos do dia a dia, com a aparência e a disposição dos astros. E você, gosta de olhar para o céu? Consegue identificar alguma constelação? Lembrem que nós estamos observando a Lua, né? E neste capítulo, você vai conhecer mais sobre o céu e a relação que as antigas civilizações tinham com ele. Na história da humanidade, o que havia além da Terra sempre causou fascínio nas civilizações, e essa curiosidade continua existindo até hoje. Esta imagem, conhecida como gravura de Flammarion, foi publicada pela primeira vez em 1888 e representa o ponto onde a Terra e o céu se tocam. Observe-a e depois converse com seus colegas sobre as questões. Em sua opinião, o que o autor dessa gravura pensava sobre a Terra e o que existia além dela? Como você descreveria o que existe além da Terra? Agora, use sua imaginação. Crie uma história para a situação representada na gravura de Flammarion. A astronomia no decorrer da história. Observem a imagem. O céu sempre chamou a atenção do ser humano. Existem registros de que as pessoas já faziam representações do Sol, da Lua e das estrelas em cavernas, pedaços de marfim ou outros materiais naturais, mesmo antes da invenção da escrita. Então aqui nós temos uma pintura rupestre em rochas, em Salchica, Colômbia. O círculo com as linhas nas bordas em destaque podem ser considerados representações do Sol. Há cerca de 2000 anos antes de Cristo, na região onde atualmente fica a Inglaterra, foi construído um monumento curioso. Nessa construção, as rochas chegam a pesar até 50 toneladas. E ainda assim, cada uma delas foi cuidadosamente posicionada para se arranjarem em formato circular. Arqueólogos descobriram que essas rochas não são ruínas de um castelo, mas sim um observatório astronômico muito antigo. Nele é possível determinar o início das estações do ano a partir da posição em que o Sol surge entre as rochas. Então, observem aqui, né? Quem vê se poderia pensar assim que era restos, ruínas de um castelo, mas não. Foram eles que colocaram essas rochas, né, em formato circular para observarem o Sol. Stonehenge é um observatório astronômico muito antigo em formato circular na Inglaterra. Quem são os arqueólogos? São cientistas que estudam o modo de vida de sociedades antigas por meio de análise de materiais como objetos e monumentos obtidos nas coletas e escavações. A luneta de Galileu. Em 1609, o físico astrônomo italiano Galileu Galilei ouviu falar de um instrumento em formato de tubo com lentes de aumento que permitia fazer observações à distância.
Então, Galileu construiu uma versão desse instrumento para observar o céu, chamada posteriormente de luneta astronômica. A luneta de Galileu fazia com que os corpos celestes parecessem até 30 vezes mais próximos. Esse aumento foi suficiente para que ele observasse pela primeira vez as crateras da Lua e descobrisse os quatro maiores satélites naturais, girando ao redor de Júpiter. As descobertas de Galileu foram essenciais para a expansão do conhecimento astronômico. Ele era contrário às ideias de sua época, especialmente aquela que dizia que o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Galileu também fez descobertas importantes sobre os astros do nosso sistema solar. Por exemplo, com sua luneta, ele visualizou manchas no Sol e registrou 4 das 69 luas de Saturno. Então, observem aqui como ele fez as duas primeiras lunetas construídas por Galileu. Estão em um museu na Florença, na Itália. A luneta astronômica construída por Galileu funcionava a partir de duas lentes que faziam com que o astro observado fosse visto em formato aumentado. As lunetas também são chamadas de telescópios refratores. Então, observem aqui, esse daqui é o retrato do Galileu Galilei, né? O que ele observou, né? 4 das 69 luas de Saturno. Hoje, nós temos os telescópios modernos. Desde a época de Galileu, os instrumentos de observação astronômica continuam sendo aperfeiçoados. Com instrumentos mais modernos, os astrônomos observam os astros cada vez mais distantes e com mais detalhes. Observe a aparência de um telescópio refletor que funciona com base de uma lente ocular, onde colocamos os olhos e espelhos que refletem a imagem do céu. A luz que entra no telescópio é refletida em espelhos para chegar até os olhos do observador. Então, aqui nós temos um telescópio. Entretanto, por melhores que sejam os telescópios, a atmosfera da Terra atrapalha a observação do céu. Para resolver este problema, em 1990, foi lançado no espaço o telescópio espacial Hubble, que gira na órbita da Terra. Depois de um período de ajuste e correções, o Hubble começou a enviar mensagens de regiões muito distantes do universo, como nunca haviam sido vistas. Então, aqui está o telescópio espacial Hubble. Ao fundo, uma imagem produzida a partir de fotos obtidas por ele. Cada ponto representa uma galáxia com bilhões de estrelas. Então, observem aqui o telescópio lançado, né? Ele gira na órbita da Terra. E aqui o que ele capta as imagens. Na página 27, nós vamos ver uma palavra visualizada por lupas e por pedaços de vidro, tá? Então, o que vai acontecer com o vidro? Vai permanecer igual. O que vai acontecer com a palavra escrita na lupa? Ela vai aumentar, né? Isso que vocês viram na sala. A tia só não mostrou no vidro, mas vocês viram a lupa, né? Agora faça o que se pede. Anote no quadro o que você percebeu em cada uma das etapas. Então, no vidro,
Não teve alterações, não teve mudança, não alterou nada. Nos 2 vidros permaneceu igual, sem alterações. Na lupa, a palavra foi vista com aumento e com as 2 lupas, a palavra foi vista com aumento maior. Então, aqui está, né, o que a tia fez, né, vocês conseguiram ver, ó, até quase dá pra, olha lá, dá pra quase eu ficar olhando aqui até pelo celular, né, são 2 lupas, né, uma de frente para a outra, e a gente consegue visualizar isso ao... Vamos lá resolver uma atividade. Na pré-história, representações de situações do cotidiano, assim como dos astros, eram feitas por meios de pintura nas paredes das cavernas. Use a imaginação para explicar a situação representada na pintura a seguir. O que será que eles queriam mostrar ou falar ou deixar para alguém com esta imagem, né? Então, é uma pintura rupestre nas cavernas. O que será que alguém queria falar? O que vocês acham? Escrevam para a tia. 2. Assim como Stonehenge, na Inglaterra, no Brasil, também foram descobertos sítios arqueológicos construídos por antigas civilizações. Um exemplo é o sítio arqueológico de Calçoene, no Amapá, onde grandes placas de rochas estão arranjadas em formato circular. Qual era o propósito dessas construções circulares feitas pelos povos antigos? Lembra o que a tia explicou na página anterior, né? Por que eles faziam essas rochas em forma de circulares? O que eles faziam? O que eles observavam? Lembrem lá, tipo, nas construções das rochas chegavam a pesar 50 toneladas. E por que eles faziam? Servia como um observatório, né? E nele era possível determinar as estações do ano. A gente até acha que é uma ruína de um castelo, alguma coisa antiga, mas não é, né? São as pessoas que construíram, né? Então, aqui ó, nós temos o sítio arqueológico Calçoene, no Amapá. Então, o que eles fazem nesse sítio? O que eles observam? Tá? 3. O desenvolvimento da astronomia teve contribuição de muitos cientistas. No decorrer da história, no entanto, alguns deles se destacavam, entre eles o Galileu Galilei. Qual era a invenção do Galileu? Qual invenção do Galileu foi considerada revolucionária para o estudo da astronomia na época? O que o Galileu Galilei ele construiu? Lembra que a tia mostrou como que foi a primeira? Ali nós temos as imagens, né? Então procurem que vocês encontram a resposta. E vamos lá para a página 31. 30 diz assim: analise a imagem a seguir e assinale as alternativas verdadeiras. Observem bem o que este menino está fazendo. O menino usa tubo de papel como fosse uma luneta? Sim. É possível que o menino veja a lua em detalhes com o objeto que ele construiu? Jamais, né? Ainda mais a olho nu, né? Se ele tivesse ainda uma lupa, algumas lentes de aumento ainda, mas assim não é possível. Para conseguir observar alguns astros no céu, o menino teria que adicionar lentes ao tubo de papel, sendo possível alterar sua estrutura para combiná-los como espelhos? Isso que a tia Ana falou, né? Então é verdadeira. O periscópio é um instrumento utilizado em submarinos que permite aos tripulantes enxergar acima da água. Para ser construído, além de um tubo comprido, são usados lentes e espelhos. Relembre a atividade da construção de uma luneta com lupas da página 27 e 28 e analise o esquema ao lado. Então,
Esse instrumento é o periscópio. Observem como ele é feito. Ele é feito para os mergulhadores. Observem também, conseguem enxergar acima da água. No esquema do periscópio, faça um X sobre os espelhos e circule as lentes em seguida. Indique quantas lentes há nesse instrumento. Então, circule as lentes. Então, observem aonde estão as lentes. Observaram? E faça um X nos espelhos. Então, observe. Agora, compare o número de lentes do periscópio e da luneta em que você construiu, que está aqui na minha mesa. Se nesses instrumentos as lentes foram do mesmo tipo, em qual deles a imagem teria um aumento maior? Será que a tia Ana que fez? Ou a lente do mergulhador? Então, o periscópio, ele aumenta mais a imagem, pois tem mais lentes. E a da tia Ana tem somente 2, né? Então, claro que esse instrumento, o periscópio dele, ele enxerga bem mais do que com este aqui que a tia Ana fez aqui para vocês observarem, né? Observe as imagens e escreva o nome dos instrumentos representados em cada uma delas. Em seguida, explique a diferença entre os instrumentos. O que é esse daqui? Uma luneta ou um telescópio. Então, o que faz a luneta e o telescópio? Eles permitem observar os astros da Terra. E o telescópio espacial, que é este daqui, ele permite observar os astros no espaço, tá? Então, essas são as atividades que vocês vão fazer na data de hoje.